Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês. Essa casa é uma casa de caridade. E a caridade, muitas vezes, a gente pensa que é de um lado só. A gente pensa que vem à casa espírita para receber. Vou lá porque algo está acontecendo comigo, pode ter alguma coisa espiritual. Você vem aqui e recebe. Lê do engano. A caridade é uma situação, um gesto, um movimento recíproco. Que adianta nós todos estarmos aqui hoje e a gente não poder dividir, compartilhar com vocês o que nós combinamos. E é por isso que a gente agradece a presença, porque vocês estão fazendo a caridade de nos ouvirem. Muito obrigada. Obrigada, Ari, pela oportunidade. Jaime, dá um jeito nesse negocinho aqui, tá meio para cá, por favor. Eu quero agradecer. Tá vendo como é que tá? Ou então o negócio tem que chegar para cá. Pronto. Mulher inteligente. Obrigada. Tá vendo? Tá muito assim no meu nariz. Então eu mudo para cá. Pronto, pode deixar. Obrigada. Eu quero agradecer ao professor Ari essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês nessa casa, nesse salão, que é altamente significativo para mim, e essa casa que transformou minha vida, todos os sentidos que você possa pensar, imaginar. Então, digamos assim, uma gratidão que eu vou ficar em dívida a minha vida inteira e sei lá quantas dívidas. Bom, conforme o professor Ari disse, né, nós vamos hoje conversar sobre um assunto delicado. Ele, como sempre, gentil, perguntou para mim assim no dia: Rosanes, você quer vir conversar com a gente sobre um tema? Falei, tá bom, posso ver se eu passo nesse teste. E qual é o assunto que você tem assim como preferência para conversar? E aí eu disse para ele uma coisa que eu não gostaria de ter dito. Eu disse para ele que não era uma questão de preferência. O assunto que eu gostaria de conversar é uma questão de urgência. Vocês podem ler ali, pais acolhedores de alma. Nós estamos precisando urgentemente retomar a nossa função de pais, tutores, preceptores, enfim, as autoridades na família, na escola e nas instituições de uma maneira geral. Essa situação anda bem delicada e, lamentavelmente, a infância vem sendo muito negligenciada. É muito triste, num domingo de manhã, desse lindo, que estava um friozinho gostoso, daqui a pouco vai esquentar, né? Um céu azul maravilhoso, a gente tem que dizer isso. Negligenciar. A infância, que é a base de nós, seres humanos. É ali que a gente começa, é ali que a gente está disponível para aprender tudo quando a gente chega nesse mundo, que com certeza já passamos, estamos voltando, mas a gente precisa ter claro isso, que a infância está sendo muito abandonada e, lamentavelmente, pelos responsáveis por ela. Bom, para a gente peraí, hoje sou eu, né? Já estava mal acostumada. Bom, essa é uma homenagem que eu quero fazer, né, aos pais, né, do filho mais significativo desse planeta. Esses pais que acolheram essa nem sei como dizer, né, gente? Não pode ser uma pessoa, não pode ser, né? Mas o nosso Mestre Jesus. Então, Maria e José, muito obrigada e que vocês nos inspirem para a nossa conversa de hoje. Bom, ó espíritas, deixa eu ler aqui. Compreende agora o papel, o grande papel da humanidade? Gente, eu devo dizer a vocês o seguinte, né? O Evangelho segundo o Espiritismo,
ele é uma das obras muito ricas que nós temos. Não só o Evangelho, mas toda a obra espírita, especialmente o Pentateuco. Mas, vejam só, eu peguei um trecho do capítulo 14, um trecho do item 9, Instruções dos Espíritos, para a gente conversar. No final, a gente vai ver se era muito ou se era pouco, se era bom ou se era ruim, se ajuda ou não, né? Santo Agostinho estava lá para ajudar a gente, né? Importante, gente, a gente lembrar em relação à humanidade, que a humanidade também está um pouco perdida atualmente, né? Há já algum tempo, né? Nós estamos vivendo um mundo muito confuso, tudo acontece rápido demais, a gente está envolvido em várias situações delicadas de ética, de moral, de cultura. As pessoas estão se detendo muito mais digamos assim, ao corpo do que à mente. As pessoas se preocupam com a sua própria alimentação, mas não se preocupam com a alimentação dos seus filhos. Então, eu entendo que a humanidade esteja vivendo essa situação. Nós todos sabemos, né, que estamos no auge da transição planetária. Isso é uma informação que é para a gente, quando for determinada convivência, trato, relacionamento, nós estarmos atentos a isso, né? Nessas interferências que o nosso momento da humanidade vem passando, né? Enfim, a gente acaba ficando muito mais frustrado, né? Insaciável, porque a gente acaba valorizando o ter ao invés do ser, né? Isso é apenas um alerta, tá? Mas a humanidade, o grande papel da humanidade, na verdade, é trazer essa luz, é trazer esta acomodação, não no sentido de ajustar, mas no sentido de todos nós termos capacidade de trazer a luz, de ampliar o nosso papel como humanos. Deus nos fez inteligentes. Isso significa que nós não somos irracionais. Então, precisamos usar o amor, isso é indiscutível, mas precisamos também que a razão venha junto para que haja o equilíbrio. Sem equilíbrio não há respeito, sem equilíbrio não há paciência, né, que a gente precisa tanto. Então, vamos pensar nesse sentido, né, sem a gente se esquecer, né, eu escrevi aqui, que nessa jornada evolutiva aqui, estão incluídos, né, os nossos avanços intelectuais, científicos, culturais, ambientais, tecnológicos, ético-morais, sempre impulsionados pela busca da verdade, do amor e da justiça. E essa gravura tem o grande objetivo de nos promover, de nos tocar a nos darmos as mãos. Mas não só nós aqui do Lar de Frei Luís, que estamos aqui nesse momento, ou aí pelas Alamedas. É um sentido muito mais amplo. Para que a gente possa resgatar essa infância, é necessário que a gente dê as mãos saúde, educação, instrução, sociedade propriamente dita. Isso é que é preciso, que a gente resgate a necessidade das crianças de mão dadas. E a gente sabe que juntos, né, a coisa fica bem mais leve. Vamos lá. Estou correndo, gente? Tá bom? Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Muitas vezes nós esquecemos disso. Mas nós acreditamos em reencarnação, nós acreditamos na importância da reencarnação, nós sabemos do tamanho da fila que a gente enfrentou para conseguir reencarnar. Vamos desperdiçar esses momentos? Vamos desperdiçar essa oportunidade, já que a gente conseguiu? Atenção, né? Porque sabe que de si não conseguir entrar na fila, vai ter que voltar e vai demorar. Ele sabe lá Deus quanto tempo a gente vai demorar para retornar, né? Inclusive, né, eu faço um adendo aqui nesse momento,
da importância da gente ser grato, da gente agradecer aos nossos pais, porque foram eles que nos possibilitaram essa encarnação. Então, não importa quem foi seu pai, quem é, quem vai ser, não importa. Seja grato, porque a sua grande oportunidade foi que ele te deu, a vida. Foi através desse corpo que você pôde chegar aqui e cuidar agora da sua evolução. Mas a gente está observando, né, que os pais querem ter filhos. A maioria dos casais quer ter um filho, às vezes não pode, adota uma criança. Mas, concomitantemente, a gente tem observado que nem todos querem ser pais. Quando eu digo pais, eu estou falando de pai, de mãe, de avô, de avó, de tio, de tia, de tutor, de tutora, enfim, de qualquer pessoa que esteja responsável e que tenha acolhido essa criança, seja lá por que caminho for, né? A gente sabe que na nossa crença não existe acaso. Então, se você se torna pai de alguém, figurativo, metaforicamente ou não, você se torna responsável e aquilo ali, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Bom, se eu acolho essa criança, se ela vem através do meu corpo, né, ela não vem sozinha. Ela traz com ela um espírito, que é o grande objetivo, que é a verdadeira vida da gente. Ela traz com esse espírito. Então, como se diz na gíria, né, está incluído no pacote. Trouxe o corpo, vai também ter que cuidar dessa alma. Vai ser necessário acolher essa alma. E esse é o momento X da nossa conversa. E essa é a questão que está séria, grave e principalmente, como eu disse no início, urgente. A mensagem de hoje foi de perseverança, né? Nós vamos precisar perseverar muito, ter muita paciência, muito amor para a gente, se Deus quiser, poder reverter essa situação. Não sei se nós veremos isso, né? Porque tem uma situação, uma observação significativa nessa história. Criança não espera. A criança já está ali. Ela não espera, não é só o peito da mãe, a comidinha, a fruta, depois para ir para a escola. Não, ela não espera, nem pode esperar. É urgente, é ali, é na hora, é agora. A criança está em formação neurologicamente, fisiologicamente, motoramente, psicomotoramente, emocionalmente. Então, ela não pode esperar. Nós precisamos estar atentos, ligados e disponíveis, mas não no sentido de nos colocarmos totalmente à disposição. Não podemos esquecer de nós, porque se não houvermos nós, quem vai cuidar dessa criança? Estão entendendo essa diferença, essa tensão, né? Então, às vezes, eu tenho essa impressão, né, de que algumas pessoas querem mesmo ter filho, mas que não percebem o que isso acarreta, né? Ser pai, ser mãe, o que significa isso? Vamos lá, que a nossa doutrina, né, ela é sábia, por isso que a gente recorre a ela. O que então nós devemos fazer, nós que estamos interessados nesse resgate da infância e de outros tantos aspectos da vida, né? O que então nós devemos fazer? Aí a gente entra lá, literalmente, no trechinho do item 9 das Instruções dos Espíritos, nos trazida por Santo Agostinho, né? Inteirai-vos dos vossos deveres. A gente que abraçou a doutrina espírita não pode esquecer que família é um campo de resgate. Isso significa que podem vir os afetos, mas também podem vir os desafetos. Significa que você pode se inteirar mais com o filho do que com o outro. Se inteirar mais com a família da sua esposa do que com a sua própria família. Família é um campo de resgate. E aí, a gente também precisa estar sempre lembrando, porque no cotidiano a gente esquece,
que nossos filhos são os nossos companheiros de jornada. Eles são nossos filhos, nós devemos ser autoridade, cuidar deles, mas eles são nossos companheiros espirituais. Não nos encontramos na mesma família por acaso, né? Mas, gente, tem doído o que a gente tem visto profissionalmente, socialmente, no cotidiano, em relação a esses deveres dos pais, né? São absurdos, gente. Deixa eu contar só um casinho. Eu digo que eu não sou mineira, não, mas eu adoro contar um caso, né? A situação é o seguinte: 3 dias, o estagiário, com 20 anos, 3 dias seguidos, chegou ao trabalho atrasado, com mais de 1 hora de atraso. E aí, no 3º dia, o coordenador chamou e disse assim: o que está acontecendo? Você está chegando atrasado? Está com algum problema? Não, 20 anos, tá? É porque a minha mãe viajou e eu não consigo acordar cedo. Vocês estão entendendo o que isso significa? Onde está a responsabilidade, o compromisso, o comprometimento desse adolescente? Por que será que esse rapaz chega aos 20 anos e não tem condições de acordar? Não existe um despertador, 2 despertadores? Onde está esse compromisso? Será que ele tem essa consciência de que ele tem que estar ali, que ele se comprometeu com isso? É isso que a gente precisa lembrar. A inversão de valores está muito grande. A hierarquia está esquecida. Então, muito complicado a gente querer, já que nós somos os responsáveis por essa organização da humanidade, né? Nós que estamos aqui agora, como é que será essa geração? Que humanidade eles vão cuidar? Se as coisas caminharem dessa forma, né? A gente tem visto muitas situações. A Tânia Zaguri, que é uma escritora, educadora e pedagoga, ela diz que os filhos educam muito bem os pais, né? Nós sabemos, gente, ninguém está julgando, nada disso, que nós não somos perfeitos. Senão, não era nesse planeta que nós estaríamos, né? A gente sabe disso, né? Mas as coisas estão muito, muito, muito exageradas, né? Eu conto um exemplo que eu já contei aqui até outro dia, de uma menina que queria a festa dela de 15 anos, falou com os pais, a mãe topou, a mãe se responsabilizou por organizar a festa de 15 anos. Isso foi uma reportagem, passou na televisão, né? Não foi vivência minha, né? E ela quis a festa de 15 anos, a mãe, que ótimo e tal, vamos fazer essa festa de 15 anos, vamos fazer aqui em casa. Ok, festa de 15 anos, normal, muitas meninas ainda gostam, né, de fazer essas festas de 15 anos. E aí a mãe começou a organizar a festa, a menina apareceu com uma lista um pouco maior do que essa aqui, né, contendo só bebidas alcoólicas. E a mãe se apavorou. Meu Deus, para que tanta bebida e alcoólica numa festa de 15 anos? E a menina só botou o ombro e respondeu para a mãe: se não tiver essas bebidas, não faremos a festa. Reflitam, sem julgamento, tá, gente? É importante isso. Refletir sem julgamento. E a mãe, então, achou uma solução. E eu faço um silêncio antes de dizer isso, que é para a gente perceber. A solução da mãe foi contratar 2 ambulâncias e colocar na porta da casa, caso alguma criança, adolescente, passasse mal. Então, é muito significativo isso, gente. É para a gente pensar, quem é o cérebro dessa relação? Quem é que manda nessa história? Quem é que determina o que precisa ser feito, o que deve ser feito, o que é possível, o que não é ainda possível? Somos nós, os adultos. E a gente entrega uma responsabilidade dessa totalmente irresponsável a essas crianças. E aí a gente vem com aquela história do limite. Limite é prova de amor. Vocês imaginem se um adolescente, 13, 14 anos, porque quem faz 15 tem amigo de 15, de 13, de 18, no mínimo. Uma criança toma uma dose excessiva de uma determinada bebida, mistura,
passa mal, pode ser até que tenha um problema de coração, porque isso não é impossível. Tem alguma doença que a gente não sabe, ou que a mãe não avisou, ou orientou para um bebê e desobedeceu. E essa criança, né, se encontra numa situação bastante delicada, vai para a ambulância, chega no médico, e aí? Então, a gente precisa ter muita perseverança, muito cuidado, muita paciência, muito jogo de cintura, mas principalmente firmeza. Limite é prova de amor. A gente está vendo várias situações, outro dia o Willy falou, a gente vê no restaurante as crianças correndo, a gente vê como as pessoas, os filhos falam com seus pais, né? Então, a gente precisa relembrar, né, que é dever dos pais cuidar da saúde, alimentar, vestir, educar, oferecer habitação, cultura, instrução, valores éticos e morais e, principalmente para nós aqui, um caminho religioso. Conhecer algo que seja compatível com a sua vida espiritual. Quando a gente a gente permite que uma criança, uma pessoa que não tem ainda o cérebro marcado, formado para tomar decisões, um adolescente, gente, ele raramente faz hipóteses, tá? Todo mundo aqui, deixa eu ver se todo mundo aqui, creio que já passou pela adolescência, né? E sabe que a gente não faz hipótese. Se a gente pega um carro e lança ele numa velocidade imensa, ele não está pensando. Ele não sabe. Ele sempre acha que aquilo vai dar certo. Ele nunca pensa, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, né? E nós também não podemos esquecer uma coisa interessante. Muitas vezes, quando a gente fala isso, você tem que alimentar, você tem que dar saúde, a gente também tem que buscar os direitos dessas crianças. Muitas pessoas não têm condições de comprar um remédio, de levar a um médico. Então, a gente tem que, o Estado e o município tem que oferecer a essa criança, pensei que tivesse na hora, a essa criança, a esse adolescente, o que ela tem direito. Porque todos nós precisamos de saúde. Nosso corpo precisa estar bem para que o nosso espírito realize o que ele veio realizar, né? E a gente, às vezes, não percebe, na grande maioria das vezes, como a gente confunde a cabeça da criança, do adolescente, com determinados comportamentos. Porque se você está sem paciência, você está querendo estar ocupado em alguma coisa, o que você faz para a criança? Toma aí, fica aí com o seu tablet. Toma aí, fica com o seu celular. E aí a gente vai fazer o que a gente tem que fazer, enquanto a criança está ali sentada, se distraindo. Gente, hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá, eu recebi um vídeo, né? Não sei se vocês conhecem o Dr. Léo Freiman, que ele faz muitas aparições na internet. Ele é um neuropsiquiatra, um educador e muito sensato, né? E ele está mostrando ali, ao alcance de todo mundo, lá no computador, na internet, no seu tablet, né? O que isso vem acontecendo? A questão de deixar as crianças nas telas. Gente, criança que fica em tela não interage. Criança que fica em tela não adquire vocabulário. Criança que fica em tela não consegue olhar olho no olho e saber se você está triste, se você está contente. Isso é grave. Aparecem crianças dormindo, olho fechado e fazendo um movimento de que estão mexendo na tela. A criança passa do olhar da tela para a brincadeira. Ela não passa pela imaginação. Todo mundo aqui, eu creio, que ouviu quando era criança, tudo bom, seu Antônio? As crianças, a gente ouvindo uma história. Não é bom ouvir uma história? Eu estou falando aqui, o que vocês estão fazendo? Aquelas bolinhas de pensamentos. Já vi uma criança assim. Essa mulher está falando uma coisa, está muito exagerada, não é bem assim. Cada um está fazendo o seu
pensamentinho aqui na cabeça, imaginando as minhas palavras, trazendo para a realidade de vocês. A partir dessa imaginação, vocês vão criar outras histórias, vocês vão repensar, vão ficar mais atentos quando vocês virem uma situação dessa, já vão cuidar mais para que isso, né, se vocês tiverem oportunidade, cuidarem para que aquela coisa não se agrave. Se você não oferece isso à criança, a criança amanhã não vai saber. Não sei se vocês sabem, eu não entendo muito ainda de inteligência artificial, mas já estão os engenheiros, já estão, como se diz, os analistas de inteligência artificial, estão com dificuldade de efetivar determinados projetos. Por quê? Para você trabalhar, entre outras coisas, com inteligência artificial, você precisa ter um bom vocabulário. Se você não souber a diferença entre crescimento e desenvolvimento, que muita gente acha que é a mesma coisa, você não vai lançar, a inteligência artificial não vai conseguir mandar para você aquilo que você quer. Você quer o crescimento ou você quer o desenvolvimento? Crescimento, todo mundo cresce, mas todo mundo se desenvolve. E aí estão recorrendo aos idosos. Os idosos estão se dando melhor com o trabalho, estão sendo mais efetivos e eficientes com o trabalho com a inteligência artificial. Por quê? Porque os jovens não leem. Quem não lê não tem vocabulário. Quem não lê não tem imaginação. Quem não lê não tem empatia, não tem conhecimento, não tem informação, e muitas vezes tem, mas raso, superficial. Porque nós sabemos que o conhecimento que é dado na internet nem sempre é seguro, nem sempre é verdadeiro. Então, vocês percebem que a gente está sendo bombeados de incoerências, de contradições. Se nós adultos estamos assim, fica difícil, às vezes, para nós, até não entendermos isso. Como lidar com isso? Como lidar com uma criança que reage a um comportamento seu, né? Eu trabalho em escola, né? E a gente recebe as crianças, os pais, né? Primeiro momento, né? Vocês, como pais, já devem ter visto isso. A gente vai lá na escola e conta para a coordenadora, né, para a gente, todas as características daquela criança, como é que ela é, se ela veio de outra escola, se ela tem alguma restrição médica, se ela tem alguma dificuldade motora, enfim, a gente se apresenta. E tem um momento em que a gente pergunta da alimentação, né? E aí a mãe diz assim: meu filho só come nugget. Não estou falando de um filho de 40 anos. Eu estou falando de um filho de 3 anos. E aí, né, eu digo que ninguém é santo, não tem auréola aqui, né? E aí a gente pensa assim: que curso, especialização essa criança fez para aos 3 anos de idade ela determinar com veemência e não aceitar nenhum tipo de negociação que nugget é o que ela tem que comer? Vocês percebem onde a gente está perdendo a mão? Onde a gente está perdendo a noção de que a responsabilidade é nossa? A gente é que sabe o que uma criança tem que comer. Se não sabe, deveria saber. Por isso que diz: instruir, inteirai-vos dos vossos deveres. Vamos seguir, porque a gente precisa falar de algo muito importante, né? Que é colocar o amor em tudo que a gente faz. Nós precisamos nos amar, nós precisamos nos respeitar, para que tenhamos força, verdade, fé, perseverança e ter a coragem de colocar essas crianças nos seus devidos lugares. Por que eu usei a palavra fé, perseverança, né? Amor, tudo bem? Por que eu usei a palavra coragem? Porque tem muitos pais que ainda têm receio de desagradar o filho. Se ele só come nugget, então eu só vou dar nugget, porque eu sou uma mãe legal. Sou uma mãe muito boa.
E meu filho tem personalidade forte, sabia? Ele já sabe o que ele quer. Gente, vamos fazer uma reflexão sobre essa frase. Botei até a mão aqui, né? Porque a gente diz com orgulho, né? Meu filho tem personalidade forte. A nossa personalidade, basta você pegar qualquer reportagenzinha, tá? Não estou falando de algo profundo, não. Sobre cérebro, que a gente vai ver que o nosso cérebro, nós, seres humanos, ele só está formado a nível de planejamento, de reflexão, estou nem falando de consciência, tá? De planejamento, de organização, por volta dos 19, 20 anos. Isso significa que eu não tenho controle sobre os meus impulsos. Isso significa que as minhas decisões, elas podem estar desarticuladas, impensadas, descontroladas. Então, quem é que tem que me controlar? São os meus pais, são os meus professores, são os meus diretores, são essas pessoas que estão cuidando da minha criança e cuidando do meu espírito. Isso é grave, isso é muito grave. Eu digo assim, bem duramente falando, né? Quando um pai diz que seu filho tem personalidade forte, eu, obviamente, se houver, né, a situação for favorável, eu digo, desculpe, mas seu filho é muito mal educado. Você está precisando educá-lo. Ele não tem personalidade forte. E aí vocês imaginem uma criança que pensa, que domina tudo. Todo mundo faz, eu só como nugget, na minha casa só como nugget, na minha família só como nugget, vou na casa dos amigos só como nugget. Aí a sociedade vai ampliando, não é? A casa, a escola, depois a vida. E aí? Eu só vou comer nugget? Eu vou mudar a estrutura da escola porque eu vou comer nugget? Porque eu decidi isso aos 3 anos de idade? Gente, é muita. Então, assim, gente, afeto, acolhimento, né, é muito, muito significativo e transformador. É quase que uma varinha mágica. Muitas vezes a gente vê a mãe ficar revoltada. Não vou fazer nugget, nada. Ok, naquele dia ela... Gente, nenhuma pessoa, qualquer ser humano, tudo que essa pessoa precisa é de amor. Amor, respeito, cuidado, né? Nenhuma pessoa precisa de agressão, de violência, de ironia. Ironia dói, não dói? Sabe, você vê seu sentimento desrespeitado, né? É complicado um sentimento. Deixa eu me lembrar. Ah, sim, principalmente tapas e xingamentos. Então, isso ninguém precisa. Não é necessário. Necessário é respeito, amor, firmeza, limite. Tudo com carinho. Você pode conseguir das crianças, elas estão totalmente abertas. Elas ainda não se formaram cerebralmente, não se formaram serenamente, socialmente, não se formaram no sentido de valores. Vocês podem observar que criança não tem questões com credo, com raça, né? A criança não tem isso. Ela se dá com todas as pessoas. Então, antes que intervenham determinados valores morais, a gente precisa, digamos assim, oferecer o maior número possível de oportunidades a essas crianças, né? E sabe quais são as coisas mais caras que a gente pode oferecer aos nossos filhos para aproximar essas nossas almas? Tempo. Tempo consistente, tá? Tempo de qualidade, não é tempo de várias horas. Tempo, lealdade, atenção e respeito. Se uma pessoa te dá tempo, lealdade, atenção e respeito, o que a gente pode concluir? Que essa pessoa nos ama, que essa pessoa nos quer bem, que essa pessoa quer o melhor para nós, no sentido do que é melhor para mim. Não o que é melhor efetivamente para ela, mas sendo bom para mim, será bom para ela também. Bom, vamos lá. É um assunto muito vasto, né, gente? Os vossos cuidados e a educação que lhes darei
auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar. Eu gosto desse momento, né, porque a gente está vendo as crianças ali brincando com corda. Quanto tempo a gente não vê uma criança brincando com corda? Quanto tempo a gente não vê uma criança soltando pipa? Especialmente essas crianças não moram no subúrbio, porque no subúrbio a gente ainda vê isso, né? Mas quem não mora no subúrbio, quem está às vezes fechado num condomínio, muito raramente a gente consegue ver uma criança pulando corda. Bola de gude, gente. Bola de gude hoje em dia é usado para massagem. Eu não vejo criança jogando bola de gude. O que a gente oferece à imaginação, à socialização? Brincar é muito significativo. Quando você joga a bola de gude, alguém aqui já jogou bola de gude? Eu creio que sim, eu joguei. Você precisa calcular, olha a matemática funcionando aí. Você precisa calcular não só a direção que a bola precisa ir, mas a velocidade, a força com que ela precisa ir para chegar naquela bola que você quer matar. Quando você bota uma pipa no alto, olha o que você faz. Se o cara estiver chegando perto de você, o que você faz? Traz essa pipa. Não quero cruzar. Quanta coisa a gente aprende brincando, sem a gente perceber. E é por isso que a tela, isso é que a tela não nos oferece. Essa imaginação, esses cálculos, essas conjecturas que a gente tem que fazer, né? Bom, o fato é que nós precisamos acolher com muito cuidado, com muito carinho, né, essas crianças, né? Especialmente essas que estão chegando, né? E a proposta é essa: auxiliar. Auxiliar. Ficarmos ali como, né, balizando as atitudes, as palavras, o vocabulário, as músicas que ouve, as danças que dança. Sueli Caldas Schubert alerta isso para a gente. O que uma criança ouve, dança, faz? Não vamos aqui julgar. Escolhas são escolhas, cada um é responsável pela sua. Nós temos livre-arbítrio e prezamos pelo bom senso. Observem os tipos de dança que a gente está oferecendo. Elas parecem com algo que a gente não costuma fazer diante dos outros. A gente precisa olhar para isso, gente. Não é ser careta, não. É repensar. A nossa doutrina pede a nossa transformação moral. E a gente precisa oferecer moral a essas crianças. Elas não sabem, elas ignoram, elas não têm essa ideia. Então, vamos pensar sobre isso, porque esses cuidados têm a ver com a educação, repito, não só a educação moral, mas a educação social, a educação mental, a educação emocional. É significativo que eu saiba me comportar em determinados lugares. Senão, essa criança que não consegue receber ou não consegue aceitar, e aí é dever nosso nos utilizarmos de outras estratégias para que ela entenda esses comportamentos, ela passa a ser uma criança querida. A mãe do coleguinha vai querer levar ele para passar o final de semana? Amanhã vamos à praia, a mãe do coleguinha vai querer levar essa criança? Não vai. Essa criança passa a ser rejeitada, infeliz, e aí em que ela se transforma? Uma pessoa amarga, sem paciência, já acusa, já briga, já resolve as coisas de uma forma mais agressiva. Por quê? O que está faltando? Lealdade, tempo, atenção e amor. E respeito, principalmente, né? E aí eu faço... Gente, acho que eu já mudei de... Desculpa, esqueci de mudar. E aí a gente entra exatamente nessa questão que eu vou fazer um ode à mãe chata. A gente está falando, pensando e tal, né? Mas eu preciso louvar as mães chatas. Todas as pessoas
que a gente tem conversado nos nossos trabalhos, a gente faz umas perguntas. Como era sua mãe? Como ela te tratava? Que a gente prossegue nesse trabalho. Como ela te tratava? Aqueles que falam, minha mãe era chata pra caramba. Minha mãe não deixava eu sair sem o agasalho. Minha mãe perguntava, escovou o dente? Aí, vem cá, deixa eu ver se você escovou o dente. Trocou o pijama? Botou a sandália? Vai para a escola com quem? Vai fazer trabalho na casa de quem? Quem é esse fulaninho aí que agora, que eu não conheço? O que é isso que você trouxe aí de casa? Essa era a mãe chata, não era chata? Ter que ficar dando o tempo todo satisfação, né? Enfim, né? E adolescente não quer. Mas essa mãe interage. Essa mãe olha no olho do filho dela. Essa mãe olha o corpo do filho dela. Se machucou onde? O que é isso aqui que eu não sei? Isso é cuidado. Isso é oferecer lealdade. Isso é dizer para a pessoa, estou de olho em você, que é a minha função. Então, a gente não quer, né, que essas coisas se repitam, mas também não faz diferente. A gente não quer a mãe chata, mas que mãe que a gente é? Negligente? Então, vamos pensar, né, como é que assim, a gente pode, a gente é capaz, a gente tem afeto, a gente tem a nossa doutrina que está dando todas essas informações para a gente poder... Meu Deus, ninguém me avisou. Bom, enfim, né? Se for passar só para o que a doutrina, né? O que a doutrina nos sugere? Que a gente leia muito, que a gente estude muito, que a gente converse com as pessoas, que a gente procure conversar com os nossos professores, que a gente faça uma coisa que ajuda muito, evangelho no lar. Vamos ensinar nossas crianças a orar antes de dormir. Vamos conversar com o Papai do Céu. Vamos perguntar para o Papai do Céu, né? O que eu fiz hoje? O que eu posso fazer amanhã? Como é que eu poderia ter feito dessa forma? As crianças entendem, elas vão organizando essa informação até o dia que como a gente, consiga colocar em prática, né? Então, assim, a gente eu queria falar mais uma coisa. A Evangelho no Lar, né? A gente fazia as nossas orações todos os dias e conversar. Uma coisa que é muito significativa, vai a pé com seu filho para algum lugar, vai a pé, vai conversando, vai observando as árvores, vai trazendo seu filho para você, né? E a gente vai conhecendo o filho. Porque é preciso que a gente conheça o filho e o filho conheça a gente. Nós vamos ter que, né? Nós não podemos esquecer que, como um diamante, as nossas crianças precisam ser lapidadas. Como digamos assim, um trabalho, né, de marceneiro, né? A gente precisa transformar as nossas crianças nessa situação. Gente, vou ter que encerrar, porque já falta 1 minuto, né? Enfim. E eu vou encerrar dizendo para vocês uma música do Ivan Lins. Vou poupá-los de me ouvir cantar, mas a gente precisa pensar que tudo isso que nós conversamos aqui, que poderíamos conversar muito mais, depende de nós. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, quem que acredita ou tem esperança, que faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós, que o circo esteja armado, quer dizer, que a alegria aconteça, que o palhaço seja engraçado, que o riso esteja no ar. Sem que a gente precise sonhar, que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito,
se a vida sobreviverá. Depende de nós. Se esse mundo ainda tem jeito, depende de nós. Vamos acolher nossos filhos, nossas crianças, vamos conversar muito com eles, vamos trazê-los para perto de nós, vamos crescer e evoluir junto com eles, esses nossos companheiros que nos chegam para ajudar na nossa evolução espiritual e melhorarmos a nossa humanidade, que é a grande proposta da humanidade. Fiquem com Deus, muito obrigada pela paciência, né? E todo o carinho do mundo para nós. Tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada.